Porque muitas vezes nós tratamos, principalmente na esfera religiosa, a ação de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus como uma coisa miraculosa. É verdade. Você pode ver, né, a religião, seja ela qual for, a religião ou evangélica, ou católica, ortodoxa, seja qual for, ela tira um pouco da simplicidade do reino de Deus. Porque isso acaba fazendo com que muitos fiquem longe do reino. É isso que Jesus fala quando as pessoas não entram no céu, nem deixa as outras pessoas entrarem, porque sai da simplicidade. É verdade. Sai da simplicidade. Você pode ver, né, nós estamos aí na semana da escolha do Papa. Quando você vê aquele em detalhe, quanta falta de simplicidade. Quanto luxo desnecessário, que não atinge o povo. É verdade. Mas não é só na esfera católica, não, na esfera evangélica também. Quantas coisas longe da simplicidade da palavra de Deus. Quanta coisa acontece e as pessoas acham que as coisas miraculosas, as coisas extremas que vão chamar a atenção de Deus. E muitas vezes até a gente acaba tendo também essa tendência, achando que se eu fizer um jejum de uma semana, eu vou chamar a atenção de Deus. Se eu sofrer muito, se eu subir uma escada de 10 metros de joelho, eu vou chamar a atenção de Deus. Isso é religião. É a religiosidade que Jesus já acabou com isso há muito tempo. É verdade. É a religiosidade. Por isso que Jesus falou que o reino dos céus ele não está ali no templo. Quando ele fala, eis ali ele aqui, ele está falando nos templos, não está ali naquele templo. Não está ali naquela riqueza. Não está no automóvel caro que a pessoa possui. Não está no apartamento que a pessoa vive. Mas está dentro de cada um de nós. E que nós vemos Jesus se relacionar com um cara aqui que era rico. Diz o texto lá que ele era um cara rico, lá no versículo 2. Era um cara de poder. Era uma autoridade. Zaqueu, ele era uma autoridade. Ele era um publicano, ele era um funcionário público da elite. Porque ele era chefe do serviço público de Roma. Olha só. Era um ministro. Você já viu como que os ministros são tratados no Brasil? Eles têm várias seguranças, vários carros para protegê-los. Onde eles vão, tem que fechar a rua. É verdade, você imagina o Zaqueu naquele tempo sendo funcionário do governo romano, sendo chefe de vários funcionários públicos, sendo ministro, podemos dizer assim. E é interessante que o gesto mais simples que ele fez e chamou a atenção de Jesus. Todo o séquito que provavelmente seguiu Zaqueu, toda a proteção que ele devia ter, porque além de ser rico, ainda era funcionário romano, funcionário público. Você imagina quanta coisa podia chamar a atenção de Jesus? Jesus falou assim, olha, esse cara é fera. Olha, esse cara é bom de matemática, o cara é chefe de todo mundo. Nada disso chamou a atenção de Jesus. Você sabe o que chamou a atenção de Jesus? O cara subiu numa árvore. Qualquer menino faz isso. Qualquer criança gosta de subir em árvore. É tão simples subir numa árvore. Mas foi essa simplicidade que chamou a atenção de Jesus. O gesto simples de Mateus, o gesto natural de Mateus, o gesto comum de Mateus, chamou a atenção de Cristo. Coisas simples que você faz pode chamar a atenção de Deus. Deus chega a dizer que um copo d'água que você dá a um na condição de discípulo, você terá galardão de discípulo. O que é um copo d'água? O que é isso? É a coisa mais simples do mundo. Mas muitas vezes a gente se atém às coisas mais difíceis, né?
A gente se atém às coisas miraculosas. A gente sai da simplicidade. E o apóstolo Paulo, né, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele fala assim, ó, temo que alguns de vós sejam tentados e que saia da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha só, né, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também alguns sejam tendo seus sentidos corrompidos e a parte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, né, coisas miraculosas para chamar a atenção de Deus, muitas vezes até o diabo entra nisso. É verdade. A verdade é essa. Às vezes a gente vê cada templo no sistema religioso que a pessoa acha que está fazendo aquilo para Deus, mas está fazendo para ele mesmo. Está fazendo para ele mesmo. Deus é tão simples. A maior parte dos milagres, Jesus operou na simplicidade. É um cego que gritou no meio da rua. É uma mulher que ia sepultar o filho. É verdade. É leproso passando, Jesus curando. É aleijado na beira da rua. Jesus operou nas coisas simples. E Paulo chega a dizer que muitas vezes Jesus ele opera nas coisas simples, das coisas que não têm valor, para confundir as que têm valor. Então Deus é muito simples. Se Deus fosse complicado do jeito que se diz, ninguém conseguia chegar perto dele. Jesus simplificou tudo. Se a pessoa só tivesse que ir lá em Roma para ser salvo, se a pessoa tivesse que ir lá no Vaticano para ter contato com Deus, se eu dependesse de todo aquele luxo, aquele trono de ouro, toda aquela situação cara para ver o Senhor, se a pessoa só precisasse lá no templo da Universal em São Paulo, que é um quarteirão inteiro, o templo de Salomão, que é um luxo só, você já pensou se eu dependesse disso para encontrar com Deus? Não ia encontrar nunca. E o mais pobre, o cara que mora lá na comunidade, lá em cima, que não tem dinheiro. Verdade. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele simplificou o reino. O dia de celebrar a ceia, eu sempre falo aqui que a ceia é celebrada com pão. E pão é a coisa mais simples, que em tudo que é lugar. Então, você acha pão jogado no meio da rua. Então, você passa pão, você não dá para os cachorros. É uma coisa simples. Porque Jesus é simples. Porque o reino é para os simples. O reino é para os pobres de espírito. Que é de simplicidade. Então, nós temos que entender isso e viver isso.